Pronto, professor. Posso começar? Uhum. Bom dia a todos e todas. A gente dá início hoje a um ciclo de palestras da FAGEL. Essa ideia é principalmente para que a gente se integre dentro desse período de quarentena, né? E que a gente possa fazer uma colaboração e que a gente gere algum produto que seja proveitoso tanto para os alunos quanto para os professores. Porque dentro desse período de pandemia a gente tem uma oportunidade única aqui de fazer uma interação um pouco mais descontraída dentro desse ambiente virtual, né? Mas de qualquer forma a gente vai ter uma ideia de passar conhecimento, de discutir bastante, deixar bem aberto para os alunos participarem. E eu acho que esse é o cerne desse ciclo de palestras que se inicia hoje, né? Então, alguns recados gerais a pedido da comissão organizadora. O processo de seleção do PET Geologia está aberto. As meninas vão deixar o link aqui no chat. Então, quem tiver interesse de participar, por favor, acessar o link e fazer a sua inscrição. E essas palestras vão ser gravadas e elas vão ficar disponíveis na plataforma do Twitch durante um período de 14 dias. Então, o pessoal que não conseguir assistir, porventura não conseguir assistir hoje, pode entrar aí durante esse período de 14 dias para acessar essas aulas, né? Essas videoaulas. Hoje, então, a gente vai começar com a palestra do professor Carlos Humberto da Silva, e é uma grande satisfação começar com o professor Carlos, porque ele é um geólogo formado na UFMT, com uma história profissional que ela está relacionada diretamente à evolução da UFMT nos últimos anos. Não vou citar um período aí para não entregar 15 anos. Nos últimos 15 anos. E o professor Carlos, então, ele se graduou pela UFMT e fez a pós-graduação, mestrado e doutorado dele na Unesp, sob orientação do professor Luiz Sérgio Amarante Simões. E dentro dos temas de pesquisa do professor Carlos, sempre em voga a geologia estrutural, evolução tectônica e o contexto geológico regional, né? E o professor Carlos trabalha muito com essa parte de estrutural e mapeamento. E dentro desse período de pós-graduação, ele trabalhou dentro da Baixada Cuiabana e da faixa Brasília, em Minas Gerais, né? E a faixa Cuiabana aqui no estado. Ele é pós-doutor pela Universidade de São Paulo e atualmente ele é o diretor adjunto da Faculdade de Geociências. E dentro dessa história do professor Carlos dentro da UFMT, ele já foi diretor de departamento, já foi coordenador do curso de graduação e é professor de uma série de disciplinas no graduação e no pós-graduação. Então, eu acho que é a pessoa ideal para dar início a esse nosso ciclo de palestras. Eu espero que todos aproveitem bastante essa oportunidade. Por favor, sintam-se à vontade de fazer perguntas dentro do nosso chat aqui. As meninas da organização vão repassar essas perguntas e o professor Carlos vai responder a todas elas no fim da palestra. Então, agora, com muita satisfação, eu passo a palavra ao professor Carlos. Obrigado, professor Lucas. Agradeço aí a comissão organizadora, não pelo convite, porque foi uma intimação, né? Que chegaram e, é o seguinte, tem algum professor disposto a dar uma palestra para os alunos durante a pandemia? Aí ninguém levantou a mão, aí eu fiquei incomodado com aquilo, aí olha, tudo bem, eu posso muito bem começar esse ciclo de palestras, mas com o compromisso que todos se esforcem e consigam, ao final dessa pandemia, dessa quarentena, né, que a gente não sabe quando vai acabar, né, todos tenham dado pelo menos uma palestra ou participado com um curso, né. Enfim, ficou a promessa, vamos ver se vamos conseguir cumprir, né? Mas hoje eu vou falar desse tema aí, né? A geologia do terreno Jauru, né? Que é algo, para mim, apaixonante, né? Que
ao longo desses, eu falei 15, né, o Lucas falou 15, cola minha, né, mas na real já são 19 anos, né, de UFMT, porque foram 15 voltados ao ensino, né, dentro do magistério da UFMT, mas tem mais 4 anos, né, que foi o período que eu me graduei, né. Então já são 19 anos de UFMT, né. E como tal, né, o terreno Jauru, né, como é conhecido hoje, mas essencialmente o Crato Amazônico, né, foi a escola, né, onde a gente conseguiu ver os processos geológicos que ocorreram no passado e que continuam atuando hoje, né. Então a gente tem acesso fácil, né, a processos que ocorrem lá no fundo da crosta terrestre, né, e a gente consegue visualizá-los, né, nesses afloramentos que ocorrem nessa região, né, que é o sudoeste do Crato Amazônico. Eu coloquei aí evidências de uma evolução paleoproterozoica para provocar, né, mas essa palestra é essencialmente voltada aos alunos da graduação, né, também as pessoas que não conhecem essa região, né, uma oportunidade de, mesmo que superficialmente, conhecê-la, né. É uma região interessante, com rochas de vários tipos. Deixa eu ver aqui. Então, para contextualizá-lo geograficamente, né, essa região a que eu me refiro ocorre aqui no sudoeste do estado do Mato Grosso, junto da fronteira com a Bolívia, né. Tá, essa região está marcada aqui em vermelho. Aqui a gente parte da região de Cáceres, né. As principais cidades dessa microrregião, ou dessa região, Jauru, não está aqui, Araputanga, Quatro Marcos, Mirassol do Oeste, né. E esses afloramentos aqui eu vou me referir, correspondem mais exatamente a essa porção, né, que engloba as cidades de Figueirópolis, Lucialva, Jauru, que está aqui assim, Quatro Marcos, Reserva do Cabaçal, enfim, essa pequena região aqui. Contextualizando essa região, né, ela é parte do Crato Amazônico, né, uma das grandes entidades, né, uma das grandes áreas cratônicas da plataforma sul-americana, né. Ela ocupa uma grande região do Brasil e da América do Sul. Ela pega aqui Mato Grosso do Sul, Pará, Amazonas, e por aí vai, né, Roraima, e se estende em outros países, como Colômbia, Peru, Bolívia, e Guianas, por aí vai, né. A gente vai falar de uma porção restrita dessa faixa, né, essa região, desse crato, que é essa região aqui. Exatamente aqui, onde está marcado nesse quadrado. Nesse quadrado ocorrem partes de duas províncias, de 3 províncias geocronológicas, definidas por Tassinari Macambira, no seu agora épico trabalho publicado na Episódios em 1999. Né? Quem nunca ouviu falar desse trabalho, né? Tassinari Macambira. Então, nessa região que eu delimitei aqui, ocorrem partes das províncias Rio Negro, Jururena, Rondoniano, São Inácio e Sunsás. Essa porção que a gente chama aqui, que eles chamam de Rondoniano, São Inácio, vem sempre sendo esquecida, né? A gente tem dado muito enfoque às rochas do Mesoproterozoico, da província Rondoniano, São Inácio, e do Meso-Anelproterozoico dos Sunsas, né? A gente tem, de certa forma, esquecido, né, que a gente tem uma porção, né, de rochas paleoproterozoicas nessa região sudoeste do Mato Grosso. Então, o principal enfoque dessa palestra, né, é chamar a atenção para essa pequena porção, né, que também tem sido... devia ter falado com isso, né?
também foi focado nesse trabalho, né, que agora também é um outro clássico da geologia, né, esse trabalho que foi liderado pelo professor Jorge Bittencourt, né, mas tem dois professores, que tem o professor Amarildo, que é parte aqui da UFMT, né, e nesse trabalho, né, ele também mostra a distribuição da província rondoniana de São Inácio, né, e foca aqui a nossa porção, né, o terreno Jauru que a gente está se referindo, né, assim, aqui ele define o terreno Jauru, né, vamos ver aqui de perto isso, né. Além do terreno Jauru, como eu havia dito, eles definiram, né, que compunha a província rondoniana de São Inácio, terreno Parágua, terreno Rio Alegre e a faixa Alto Guaporé. Então, dentro do terreno Jauru, a gente tem dois orógenos, né? O orógeno Santa Helena e Cachoeirinha, e tem o que eles chamam de... fugiu o nome agora, mas vou lembrar. Eles chamam de rochas do embasamento, né? Aí ele tem tanto rochas do embasamento pré-São Inácio, quanto rochas da província do Rio Negro Juruena, né? Que é essa parte em cinza aqui, né? Cinza mais claro. Então eles apresentam essa figura aqui, né? Que tem um detalhamento das unidades que ocorrem na região, né? E aí eles apresentam uma série de idades, né? A maior parte das quais de idade mesoproterozoica, né? Prova que o evento mesoproterozoico foi importante nessa região, né? Ele obliterou os efeitos das rochas mais antigas, das rochas do Paleoproterozoico. Então, a gente vai focar essa região aqui, né? Essa região que eu delimitei ali, né, é tradicionalmente uma sala de aula a céu aberto da geologia da UFMT, né? Desde 1984, para ser mais exato, né, os professores têm publicado, os professores da UFMT têm publicado suas contribuições daquela região, né? Assim, tem outras, né, mas uma das mais antigas que eu encontrei foi essa aqui, do professor Gerson Sais, do professor Jaime Leite e do professor Ricardo Vesca, né, que já trazia uma síntese do que era a geologia daquela região, né. Aí foi definidas várias unidades importantes, algumas que acabaram ficando na literatura geológica, né. Cito, por exemplo, o Santa Helena, Santa Helena, a suíte intrusiva Figueira Branca e a formação Jauru. Outras acabaram de cair em desuso, né, hoje são menos utilizadas. Uma outra contribuição dessa feita lá na região do Rio Branco, liderada pelo professor Jaime Leite, mas com a mesma equipe basicamente. Eles apresentam um mapa geológico realizado naquela região de Rio Branco, né? Uma contribuição dos estudantes do curso de Geologia, né? Está pequenininho aí, mas está maior aqui, no ano de 1986, que mapearam a região ali a oeste de Cáceres, né? Uma outra contribuição, lá na região de reserva do Cabaçal, né? Eles produziram um mapeamento, isso no ano de 1987. E com isso tudo, né, os professores da época, né, começaram a formar, né, suas ideias e publicar, começaram a se qualificar e publicar os seus mestrados, né. Vou citar alguns aqui, lógico que tem outros, né. Esse daqui, por exemplo, na época era professor aqui da UFMT, né, o Maurício Carneiro, né. Ele fez o seu mestrado lá na região de São José do Quatro Matos, né, mapeando rochas até então desconhecidas. Caxiano, certo. A assessoria aqui me falou que o pessoal da organização, caso vocês
Oi, Carlos, a gente perdeu o teu áudio agora. Não estamos te escutando mais. Não, continua mudo. A gente perdeu o áudio do Carlos. Oi, pessoal, a gente está tentando resolver, a gente teve um probleminha com o áudio do Carlos. Nós já estamos trabalhando em cima disso, tá? Nesse meio tempo, eu aproveito para divulgar para vocês, a semana que vem a gente tem algumas coisas na agenda. A gente vai fazer uma palestra na quarta-feira às 18 horas, 18h30, com o professor Maurício Rigoni Baldin, sobre introdução à geologia e planeta como um sistema integrado. É uma palestra focada bem para o pessoal do início do curso, onde o professor vai passar por todas essas etapas iniciais aí dos fundamentos de geologia, né? E aí na sexta-feira a gente vai ter uma oficina sobre caderneta de campo e descrições de afloramento. A divulgação desses eventos a gente vai passar para vocês ainda essa semana ou no mais tardar no início da semana que vem, tá bom? E aí a oficina da sexta-feira vai contar com a participação de vários professores de diferentes áreas e vai ser um bate-papo geral aí. Estamos de volta com o professor Carlos. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, perfeitamente. Ah, que bom. Tá chiando muito ainda? Não. Tá chiando? Tá Não? ótimo. Ah, que bom. Deixa eu voltar a apresentação aqui. Apresentar agora. Uma janela. Ok. Apareceu? Bem, vamos retornar aqui, né? Então, eu estava falando que vários professores da época, né,
Um deles, o professor Maurício, realizou estudos na região, né? Um dos estudos está aqui apresentado na tela, né? Trata de um mapeamento e geocronologia de uma região, ali na região do São José dos Quatro Marcos, né? Um outro trabalho, né? Dessa feita do professor Amarildo, né? Também fez um mapeamento lá na região de Mirassol de Cachoeirinha, né? Esse trabalho é de 1992, né? E foi apresentado na USP, né? Sob orientação do professor Brey. Tá aí o mapa do professor Amarildo, muita coisa ainda prevalece, né? Com isso tudo, né, a gente chegou a um cenário, né, que a gente foi contextualizado, foi apresentado nesse trabalho de Bittencourt e colaboradores em 2010, mas isso reflete muito um esforço de mapeamento da geologia do UFMT, né? Esse é um quadro bem atual do que a gente tem hoje na região do sudoeste do Crato Amazônico, né? Nele reconhecemos 3 terrenos, né? O terreno Jauru, né? Que é o objetivo desse trabalho, o terreno Rio Alegre e lá a oeste, né? Nessa região aqui, o terreno Parágua, né? Então, o terreno Jauru ocupa essa porção aqui, terreno Rio Alegre, essa porção aqui, né? Essa faixa estreita, né? E vamos dar enfoque nisso aqui hoje. Essas rochas são recobertas por coberturas sedimentares da faixa Paraguai, né? Aqui em verde, né? Aqui na região, né, que a gente vai falar também, o Grupo Aguapeí ocorre como uma cobertura, né, sobre essas rochas do terreno Jauru. Lá elas são quase que indeformadas, né? Se bem que dados de campo falam que não, mas isso é um trabalho para outro dia. Então, falar um pouco do terreno Jauru, né? Ele, como eu já tinha dito, ele é composto por embalazamento de idade paleoproterozoica, né? Que é tido como a província Rio Negro Juruena retrabalhada, né? É composto também por 2 orógenos, né? Pode ver que o orógeno está entre aspas, né? Porque na real a gente entende que são arcos magmáticos ou algo assim, algo nesse sentido, né? Temos o orógeno Cachoeirinha, datado em 1,56 a 1,45. Temos o orógeno Santa Helena, datado de 1,48 a 1,42. E temos coberturas sedimentares associadas às faixas Sunsás Aguapeí e à faixa Paraguai. Então, como eu tinha dito, né, esse é um quadro bem recente do que se tem, né? Só para destacar aqui, né, as cidades, maiores cidades da região, né? Mirassol do Oeste, Araputanga, Jauru. Então, vou dar um enfoque naquela região ali para falar do orógeno Cachoeirinha. O que é o orógeno Cachoeirinha? São rochas gnáissicas graníticas associada a um evento de consumo de crosta oceânica, né, do Mesoproterozoico, né. São reconhecidas basicamente 3 unidades relacionadas ao orógeno Cachoeirinha. A primeira delas, a suíte intrusiva Cachoeirina, que são gnáisses CTG, que apresenta como estrutura um bandamento gnáisico proeminente e zonas de cisalhamento dúcteis, né. As idades são poucas, né. Vocês vão ver que todas as unidades que vou apresentar têm uma grande carência de datações geocronológicas, sejam convencionais, sejam in situ, né. Então, o acervo que a gente ainda possui é pequeno, né, diante do que a gente vê em outras regiões do Brasil, né. Mas, no caso, a gente tem aqui do Cachoeirinha uma idade de 1575, determinada por laser ablation, né, ICP-MS, e idades um pouco mais antigas, conseguidas por TINS, né, 1587 a 1536. O Epsilon Neodym tempo, né, levemente positivo, né, e os TDM são de idade paleoproterozoica, 205 a 1,75. Temos, desculpe.
Aqui a gente só tem um exemplo dessas rochas, né, que é da suíte intrusiva Cachoeirinha. A suíte intrusiva Santa Cruz, né, é esse grande corpo aqui em vermelho, né, ele se estende além aqui desse mapa, né. Ele tem idade, ele é composto por granitos, granitos, que são foliados, localmente são isotrópicos, ou também podem apresentar bandamento gnáisico, portanto uma deformação bem heterogênea. A idade é de 1562, determinada por Tins, né, e epsiloniodinho positivo, com TDNs paleoproterozoico, 1,79 giganos. A gente também tem uma terceira unidade, né, dentro desse orógeno, que é a suíte intrusiva alvorada, que é composto por granito, granitos isotrópicos a fracamente foliados, cujas idades variam de 1,52 a 1,54, quando determinados por Tins, ou 1,57, quando determinada por laser abrasions EMS. O epsilon é positivo, e o TDM paleoproterozoico, a exemplo das outras rochas. Bem, como um bom geólogo de campo, né, não deixaria de apresentar as minhas fotos de campo, né? Então, temos aqui alguns exemplos, né, como o enfoque é voltado principalmente às rochas do Paleoproterozoico. Eu vou apresentar bem rápido isso aqui, mas se porventura na sessão de debates a gente quiser voltar a uma dessas unidades, eu achar ótimo, porque aí a gente pode detalhar elas, tá? Mas eu vou passar rapidinho aqui, tá? Então, o primeiro delas, as primeiras fotos da suíte intrusiva Cachoeirinha, né? Grandes blocos, né? Tá aí o Luiz Cláudio, né? Luiz Cláudio Franco, né? Essas rochas são bandadas, né? Um bandamento bem proeminente, apresentam mais de uma fase de deformação. Localmente podem apresentar zonas de cisalhamento, diques, e por aí vai. Essa é uma foto bem de pertinho, né, para ver que em algumas porções ela lembram migmatitos, né. As rochas da suíte intrusiva Santa Cruz, sempre com afloramentos fantásticos, né, como a exemplo desse que estou apresentando aí, né, grande lajedo, né, com algumas dezenas de metros quadrados. São granitos, né, cuja textura varia um pouco, né, varia de equigranular a inequigranular porfirítico. Lá junto da Serra de Monte Cristo, ela pode ter cachoeiras, né, a exemplo dessa daqui, cascata. Tá aí uma foto dele de pertinho, né, nesse caso equigranular, nesse caso aqui inequigranular porfirítico. Aqui a gente já tem a suíte intrusiva alvorada, né, com essa forma de blocos, né, aí mais de perto, né, um outro afloramento, e aqui a cara dela de pertinho, né, ela é isotrópica, tem uma textura equigranular, localmente inequigranular, muito raramente, e em geral ela não apresenta uma foliação, mas em alguns lugares, principalmente nas bordas, ela pode ter uma foliação, se não incipiente, muito fraca. O outro orógeno de idade mesoproterozoica que ocorre na região é o orógeno Santa Helena, né? Ele é composto pelas rochas da suíte intrusiva Santa Helena, Água Clara e Pindaituba. Na suíte intrusiva Santa Helena, a gente tem granitos e granodioritos com forte foliação. As idades dessas rochas determinadas por Tins variam de 1,42 a 1,46, com epsilon iodinho positivo, de mais de 2,9 a 3,7. Os TDMs variam de 1,48 a 1,62 gigaanos. Esse daqui é o grande corpo relacionado a essa suíte intrusiva, né? É um dos maiores corpos graníticos que a gente conhece, né? Tem mais de 100 quilômetros aqui no seu eixo maior.
A suíte intrusiva água clara, né, aqui pintada nessa cor laranja, né, com vários corpos menores distribuídos aqui no embasamento paleoproterozoico. Essa rocha, essa suíte intrusiva é composta por granodioritos, amonzo-granitos, que podem ser isotrópicos ou foliados, né, cuja idade, uma única idade determinada por TINS, é de 1,48 gigaano, com epsilon iodine positivo de mais 1,7. O TDM é de 1,77 gigaano. Por último, né, a suíte intrusiva Pindaituba, que são esses pequenos corpos, né. Recentemente a gente mapeou rochas, né, nessa região aqui, né, de Indiavaí, e viu que tem um grande corpo nessa região. Então, não são só corpos pequenos, você tem corpos maiores relacionados a essa suíte intrusiva. Ela é composta por granitos, granitos com forte foliação. Localmente também pode não ter foliação nenhuma. As idades variam de 1,48 a 1,62. O epsilon iodine são sempre positivos, né, de mais 2,6 a 4,2. Os TDMs são de mesoproterozoicos de 1,49 a 1,60 giganos. Vamos às fotos. Não, ainda tem mais um corpo, desculpe, gente. Lá em cima, né, nessa região aqui, a gente tem a suíte intrusiva Rio Branco, que também são incluídas no orógeno Santa Helena. São granitos porfiríticos com textura rapaquive. Também compõem essa suíte intrusiva as gabros, diabases e basaltos isotrópicos, né? Todas as rochas isotrópicas, cuja idade determinada varia de 1,42 a 1,47, com idades levemente negativas ou positivas, idades com epsilon levemente negativo ou positivo. Os TDMs variam de 1,86 a 1,73. Agora sim, vamos às fotos. Esses são afloramentos da suíte intrusiva Santa Helena, né? São fantásticos, são belos afloramentos, né? Essa é a cara comum dele, né? Bem folheado, né? Um granito com cara de granito folheado. Ele pode ter uma folheação um pouco mais fraca, mas em geral ele vai ter uma folheação um pouco mais forte do que essa. Aqui ele com uma textura um pouco mais fina, né, com uma granulação um pouco mais fina, mas igualmente com uma folheação proeminente. Aqui ele já com bandas, né, com bandas leucocráticas, né, compostas basicamente por feldspato alcalino e quartzo, né, com uma forte folheação e um enriquecimento em máficos nessas porções mais escuras. Aqui é a porção que eu mais gosto dele, ele muito folheado, né? Aí você já praticamente não tem matriz, né? Você tem fenocristais ou porfiroclastos de feldspato potássico, alguns dos quais com sombra de pressão, né? Eles são muito lindos e são utilizados corriqueiramente como indicadores de sentido cinemático. Aqui uma região no qual aflora as rochas da suíte intrusiva água clara, né? Também aflora muito bem, né? Pode ver que tem vários blocos dispersos em toda a região, né? De pertinho, ela é uma cara muito chatinha, né? Grão de orito cinza. Ela pode variar desse grão de orito para um monzogranito, mas é só isso, não vai muito além. Ele pode ter uma foliação proeminente ou, como nesse caso aqui, pode ter uma foliação muito fraquinha. Aqui as rochas da suíte intrusiva Pindaituba, né? Nesse caso aqui com uma forte foliação, né? Associado a zonas de cisalhamento, né? Mas essa é a cara mais comum dela, né? São granitos com jeito de granito, cara de granito e ocasionalmente textura rapaquite. Aqui com xenólitozinho da encaixante, né? Aqui ele um pouco mais foliado, né? Já com uma matriz bem nítida, né? E com porfiroclastos de feldspato potássico e plagioclase. Quando muito deformado, a gente costuma ver ela
as rochas da suíte intrusiva Pindaituba desse jeito aqui, como filonitos, né? É um trabalho que tá para sair, né, da nossa egressa Daniele Silva, né, que trata dessa deformação no granito Pindaituba. Deve sair nos próximos números da revista de Geologia da USP. Aqui nas rochas da suíte intrusiva Rio Branco, né, essa é a porção ácida da suíte, né, composta por esses granitos com fenocristais de feldspato potássico, alguns dos quais com textura rapaquive, né. Isso daqui é o rubedo amarildo, são texturas, são as rochas máficas dessa suíte intrusiva. Nesse caso aqui são basaltos. Pois bem, vamos falar o que interessa, né? Que é o embasamento do terreno Jauru. Tá mutado. Então, a gente acredita que esse embasamento do terreno Jauru é um orógeno paleoproterozoico retrabalhado no Mesoproterozoico. Essa orógeno seria composto por rochas do grupo Alto Jauru, que representariam uma sequência vulcânica sedimentar associada a um fundo oceânico. É composta também por suíte intrusiva máfica e ultramáfica, que seriam relacionadas às intrusões máficas na crosta oceânica paleoproterozoica. Ainda pelo complexo metamórfico Alto Gaporé, que são granitos do tipo TTG associados a arcos magmáticos. E também pelo tonalito cabaçal, que representa, ao nosso ver, a parte final da evolução de um arco magmático associado a esse orógeno paleoproterozoico. O grupo Alto Jauru, né, ele foi descrito inicialmente no trabalho de... esqueci o nome, o autor principal, o Monteiro, né, em 1986, né. Ele, segundo esses autores, essas rochas do grupo Alto Jauru ocorreriam em 3 faixas paralelas, né. Ele denominou essas faixas de faixa Cabaçal, Araputanga e Jauru, né. Ele, aqui uma representação dessas 3 faixas em perfil, né, um trabalho muito legal, vale a pena ser lido para os que desejarem estudar essa região do sudoeste do Crato Amazônico. Ele conseguiu separar o grupo Alto Jauru em 3 formações, né? Formação Mata Preta, Manuel Leme e Rancho Grande. A formação Mata Preta seria constituída por derrames básicos de caráter toleíticos, rochas vulcânicas intermediárias a ácidas e rochas metasedimentares. A formação Manuel Leme, que é marcado por um conjunto de rochas vulcânicas de composição dacítica, rio-dacítica e metasedimentos terrígenos e químicos, e a formação Rancho Grande, constituída por metasedimentos detríticos e químicos com vulcânicas básicas. Posteriormente, o professor Amarildo, na sua tese de doutorado, redenominou essas sequências, né, esse grupo Alto Jauru, em complexos metavulcanos sedimentares. Ele identificou 3, né? O complexo metavulcano sedimentar Cabaçal, que ocorre aqui nessa região da antiga faixa Cabaçal, o complexo metavulcano sedimentar Quatro Meninas, que ocorreria aqui na região da faixa Araputanga e Jauru, e aqui em cima o complexo metavulcano sedimentar Pontes e Lacerda, que ocorreria na região de Pontes e Lacerda. Um trabalho de conclusão de curso, né, de 2 orientandos aqui, de 2 alunos aqui da UFMT, né, Matheus Carneiro Fernandes e Maria de Fátima Martins da Silva, né. Eles realizaram um mapeamento na região de Indiavaí e Araputanga, e lá eles conseguiram caracterizar que várias coisas, mas para a apresentação que importa o que eles identificaram dentro do grupo Alto Jauru, né? Eles reconheceram anfibolitos orto e paraderivados, além de rochas metasedimentares clásticas, né? Clásticas e químicas, né? Então, mapeamento na escala de 1 para 50 mil que eles realizaram nessa região. Carimópolis está aqui, Botas está aqui. Então,
para ilustrar, né, algumas das rochas desse grupo, né? Aqui seria a formação Mata Preta, né? Teríamos anfibolitos ortoderivados. Aqui um outro anfibolito de ortoderivado, granulação fina, textura fanítica, leve foliação. Aqui um anfibolito ortoderivado com o que me parece ser vesículas ou glômeros de composição mais félsica. Aqui de pertinho essa rocha, aqui essa parte mais félsica, mais branca, vamos dizer assim, leucocrática. Aqui é um afloramento famoso aqui do sudoeste do Crato Amazônico, né? Que a professora Márcia Barros adora levar os seus alunos, né? Agora a professora Mara também, Mara Sala, né? Que são rochas são anfibolitos ortoderivados com textura em pilolava, de pilo, né? Então temos vários travesseiros, né? Aqui tem um, por exemplo, aqui um, outro, né? Que já está se amoldando sobre isso, né? Sobre o outro, né? Aqui são um meta-anfibolito, né? Já com uma zona de cisalhamento bem proeminente. Aqui rochas um pouco mais félsicas, né? São meta-andesitos, né? Metadacitos, com outra associação de metadacito. Essas rochas aqui são os encaixantes dos depósitos de ouro, ouro e cobre ali da região de reserva do Cabaçal. Aqui rochas certo. Então, não sei se é alguma coisa do Twitch. O pessoal do Twitch me escuta? É o risco de ser cobaia. Eu acho que é do programa. Tá, tá, eu vou pegar uma água então. Vocês escutam? Tá, ótimo, ótimo. Fizemos 2 minutinhos de intervalo. Vocês escutaram o Carlos também? Voltou o áudio do Carlos ou só o meu áudio? Beleza, então o Carlos foi pegar uma aguinha lá para refrescar. Quem tiver pergunta pode mandar aqui no chat. O pessoal que fez a disciplina de
campo 6, comigo e com a Mara. Aquele afloramento das pilolaras que o Carlos mostrou foi o afloramento que a gente não achou. Não me levaram. Pois é, tu tava no campo, cara. Tu tava no campo. Brincadeira. Então, estamos de volta, pessoal. Qualquer coisa, entrem em contato aqui pelo chat. Pessoal que está no Twitch, por favor, me diga onde que vocês pararam de ouvir para eu retornar, por gentileza. Meta da Citos. Meta da Citos. Ixi. Um pouquinho depois da pílula lá. Ai, meu Deus. Muita coisa. Meta da Citos, beleza. Então, esses metadacitos, né, são rochas importantes, né, porque na região que elas ocorrem tem 2 depósitos, né, tinha falado em um, agora são 2. São depósitos de ouro com cobre associado, né, e essas minas que existiram lá na década de 1980 e depois na década de 2000, né, pararam de funcionar, mas hoje, com o alto dos commodities, né, principalmente do ouro, elas têm sido reestudadas e possivelmente devem retornar, né? Então, essas são as encaixantes desses depósitos minerais, né, na região. Aqui metasedimentos clásticos, né, como eu havia dito, né, são interessantíssimos, né, e são corriqueiramente utilizados pelos professores de geologia estrutural para treinar os seus alunos, né, a reconhecer as várias fases de deformação. Muita gente ainda tem pesadelo com esse afloramento, né, mas ele é muito bonito. Aqui os anfibolitos paraderivados, né, sempre vai ter essas bandas muito destacadas, né, como essas aqui, né. Localmente essas bandas podem ficar mais proeminentes, como nessa foto aqui, né. Em outros afloramentos, né, a gente vê que algumas dessas bandas, né, podem não ser exatamente bandas sedimentares, elas podem ser bandas de origem metamórfica, ígnea, né, pode ser oriundas do processo de fusão parcial. Né. Então, é uma coisa que ainda estamos estudando. Aqui um metachert associado à formação Rancho Grande, né, é um dos poucos afloramentos que a gente encontrou que ocorre essas rochas, né. É muito bonito, um chert muito laminado, muito bandado, né, que, tal como as outras rochas do grupo Alto Jauru, são muito deformadas. Então, as idades que a gente tem do grupo Alto Jauru ainda não são muitas, né? Temos basicamente 2 boas idades, né? Algumas muito discutidas, outras que, ao meu ver, não tem muito sentido, mas as que eu considero como boas essa daqui do professor Mauro Geraldes, saiu no seu trabalho de 2001, na pré-Câmara Research. Ele traz essa idade aqui, 1758, mais ou menos 7. Isso através de uma metodologia TIMS. O epsilon neodímio é positivo, né, mais 2,8, né, e o TDM dessa rocha é 1,87. Uma outra idade boa foi conseguida aqui pela Flávia, né, Flávia Regina Pereira Santos, agora é Flávia Regina Pereira Santos Siqueira, né, lá do Instituto de Engenharia de Várzea Grande, né. Ela, na ocasião, fez um mestrado com a gente na região lá de Reserva do Cabaçal, e além de outras coisas que ela discutiu nesse trabalho, que está publicado na revista, na BJG, né, ela apresenta uma idade, né. Essa idade, conseguida através de Chirimpe, né, ela apresenta uma idade concórdia de 1819 milhões de anos. A gente considera que essa é uma boa idade, é uma idade que representativa dentro do conhecimento geológico do sudoeste do Crato Amazônico. Então, agora vamos apresentar algumas coisas que, uma das coisas que, ao meu ver, é problemática dentro da nossa evolução, né, dentro do nosso orógeno. Trata-se de uma suíte intrusiva máfica ultramáfica, que já foi chamada de várias formas, né? Foi chamado de Figueira Branca, de Salto Grande, e hoje, ao meu ver, ainda não tem um nome para essa unidade. Por que? Eu vou explicar
no decorrer dos próximos slides. Então, ela foi inicialmente reconhecida por esse trabalho do professor Sais, né, de 1984, lá na região do Rio Jauru, né. Vou dar um zoom nessa parte vermelha aí para mostrar os vários corpos do que era, ele achou que era a suíte intrusiva Figueira Branca. Que é essa aqui, essa aqui, essa aqui. Certo? Depois o professor Amarildo reconheceu vários corpos dessa suíte, né? Alguns na região que já tinha sido reconhecida, que é aqui, né? Outros mais a norte, né? Na região de Taquarussu, e alguns ao longo da faixa cabaçal. Então, até aí tudo bem. No mapeamento das folhas Rio Branco e Jauru, que foi realizado por uma grande equipe, né? E são duas folhas, a divisa delas é aqui, né? Desse lado folha Jauru, desse lado folha Rio Branco, né? Essa equipe, né, que era capitaneada pelo professor João Matos e pela professora Maria Zélia, né? Reconheceu vários corpos máficos intrusivos, né? Aos quais eles chamaram de Figueira Branca, né? Então, até aí tudo bem. Aí o problema começou. Bem, o problema a gente vai explicar depois, vai explicar mais tarde. Primeiro vamos ver as fotos da suíte de intrusiva Figueira Branca. Aí eu e o Jofre, né? Eu com alguns quilos a menos e com cabelos a mais, né? Aí a gente tem um serpentinito, né? Que estava na borda de um piroxenito, né? Que constituía a parte central do corpo. Aqui esse piroxenito, né? Aqui um peridotito, não são mais olivinas, né? São pseudomorfos de olivina, né? Mas com uma forma bem corriqueira, bem arredondada. Aqui um metagabro, né? Bem, agora sim, eu provei. Aí resolveram datar as rochas, né? Aí foram no local, né, que ocorre a principal unidade, o principal corpo da suíte Figueira Branca, que é dentro da fazenda Figueira Branca, né? Esse trabalho foi realizado pelo professor Teixeira, e tinha o professor Amárcio, o professor Amarildo e o professor Paulo, aqui da UFMT, né? Bem, aí eles mostraram o mapinho, né? Trata-se daquelas rochas que eu citei lá no trabalho do Gerson Sais, lá em 1984. Aqui está essas rochas, né, em azul claro, né, aqui. E eles fizeram datações nesses pontos em preto. Né. E o que eles acharam? Idades de 1.425 milhões de anos a 1.545 milhões de anos. Então, idades mesoproterozoicas. Então, começou-se a discutir o que era Figueira Branca, se ele realmente era parte da sequência do embasamento. Bem, isso a gente vai discutir posteriormente, com bases em dados geológicos, né, dados de campo, né, mas é uma coisa que nos deixou com uma pulga atrás da orelha e vai nos dar muito trabalho para os próximos anos. Mas, enfim, hoje se tem que a suíte intrusiva Figueira Branca é de idade mesoproterozoica. Então, dessa feita, ela não seria parte do embasamento, e sim parte do orógeno Santa Helena. Bem, a segunda unidade do embasamento paleoproterozoico é o complexo metamórfico Alto Guaporé. Ele foi definido lá em 1993 por Menezes e colaboradores na região de Pontes e Lacerda. Aqui o mapa do Monteiro, né? Vou dar um enfoque nessa região aqui. E lá ele encontrou esses gneiss, né, que compunham essas rochas, né? Tanto gneiss ortoderivados quanto gneiss paraderivados. E ele associou a unidade A e a unidade B.
Posteriormente, né, a professora Amarildo reconheceu essas rochas, né, ele chamou de, agora tenho que me recordar como que chamou, mas está aqui, são os gneiss, ele pintou aqui em laranja, né. No mapeamento da folha Jauru, né, a gente retomou o termo complexo Alto Guaporé, na folha Jauru e Rio Branco, né, e a gente separou vários corpos dessa suíte, aqui, 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 obrigado, Ana. Aqui na região de Cachoeirinha, na região de Reserva do Cabaçal, então identificando vários corpos relacionados a esse complexo metamórfico. E o que é o complexo metamórfico Alto Guaporé? São gneiss, né, em geral autoderivados, tem alguns termos que a gente considera que possam ser paraderivados, e sempre que a gente está muito próximo da borda, ele tem essa cara aqui, né, com muitos xenólitos, muitos diques e uma deformação muito pervasiva, né. Aqui, Gil, Marília, Fátima e Mateus, isso em 2006, 2007. Lá a gente encontra muitos xenólitos, principalmente de anfibolito, ocasionalmente de gabros, de tacitos e por aí vai, né? Mas o mais frequente são rochas de rochas vulcânicas básicas. Aí tem essa rocha aqui que eu vou tornar a discutir com vocês daqui a pouco. Mas aqui é um gabro, né? Um gabro folheado, né? Com uma textura, com uma folheação pervasiva. Fora a gente vê que o bondamento gneiss é muito bem delimitado, né? Ocorre alguns diques, né? Alguns autólitos e por aí vai. Aqui um outro exemplo, um xenólito extremamente estirado, né? E aqui do lado a rocha com bondamento bem marcado. Aqui um outro exemplo disso, essa feita, as rochas do complexo metamórfico Alto Guaporé tem uma composição mais tonalítica, né? Tem bandas, né, leucocráticas, principalmente de composição ciano-granítica. E, para variar, uma deformação bem marcada, muito bem marcada e muito complexa. Aqui ele já tem uma composição mais granodiolítica, com bandas muito definidas, né? Essas bandas mais claras de composição ciano-amonzogranítica, essas aqui seriam as granodiolíticas. E é isso, vamos lá. Fotos maravilhosas. Bem, a idade dessas rochas foi definida em alguns trabalhos, né? O primeiro deles pelo professor Francisco Pinho, né? Lá em 2001, nesse workshop aqui. Workshop já sou do Oeste Claro, Amazônico Claro. Bem, ele datou um gneiss que ocorre aqui na estrada da mina do Cabaçal, né? Lá eu não consegui foto dessa rocha, mas ele obteve uma idade de 1712, mais ou menos 9, né? Até então ficou essa idade, né? Ninguém conseguiu idades melhores, né? Até a gente fazer um trabalhinho lá em 2010, né? E a gente conseguiu uma boa idade dessas rochas, né? A gente identificou um corpo, né, lá na região de Botas, né? E fez a datação desse corpo, né? Lá a gente obteve 3 boas idades, né? A primeira delas de 1931, mais ou menos 14, né? Tida como uma idade de herança. A gente obteve uma primeira idade de 1751, associadas a zircões com tório urânio intermediário, né? Essa a gente interpretou como a idade de cristalização do corpo. E obtemos uma terceira idade, de 1722, com baixo tório-urânio, né? Essa a gente interpretou como a idade de metamorfismo dessa rocha.
Aqui a gente tem um zircão, né, na qual a gente obteve uma idade dessas, né. A gente tem um núcleo herdado e tem uma borda metamórfica, essa borda metamórfica de 1,72 e o núcleo de 1,93. Bem, aí volta aquele slide lá do início, né? Como que a gente pode ter, então, uma rocha que tem idade de 1,75 com um xenólito de 1,42? Não tem como, né? O que isso reflete? Isso reflete a falta de dados. Então, a gente tem vários figueiras brancas. Aquele corpo que foi datado pela professora Márcia, professor Teixeira, professor Paulo, professor Amarildo, é uma das rochas intrusivas márficas. Então, com certeza, nos próximos anos a gente tem que fazer mais datações para obter uma maior clareza do papel dessas rochas intrusivas márficas dentro da evolução, não só do embasamento paleoproterozoico, bem como do chamado orógeno Santa Helena. Então, a terceira rocha, a terceira unidade dessa sequência, né, a quarta unidade, quarta, é o tonalito cabaçal. Ele ocorre nessa região aqui, ó, esse corpo aqui pintado em vermelho, é um corpo longo, compridão, mas que tem afloramentos bonitos. Aqui na folha, no mapeamento da CPRN, né, está aqui o corpo, né, aqui pintado em rosa, né. Esse é um afloramento feio, mas tem afloramentos belíssimos, né. Neles a gente vê essa rocha aqui, né, é um tonalito, né, com uma foliação muito bem marcada. Aí a gente costuma ver muito plagioclase, muito orfibólio, pouco quartzo, nenhum feldspato potássico, né. A textura em geral é aqui granular, e uma coisa que chama muito atenção nas rochas do tonalito cabaçal é só a imensa quantidade de xenólitos, né. Todos esses buracos aqui foram xenólitos que foram erodidos, né, foram intemperizados. Então eles acabaram saindo e no seu lugar ficaram buracos. Onde dá para ver, né, onde a gente encontra algum, a gente ainda vê rochas principalmente vulcânicas márficas associadas a esses xenólitos. Aí o bendito que eu estava falando com o Lucas, né, é um grande xenólito de um anfibolito, né. Aí está discutindo com a professora Mara, né, e a professora Mara, não é um xenólito, é um dique de anfibolito. Aí eu, Mara, a gente não vai resolver isso não. Eu apresentei os meus argumentos, ela apresentou os dela, e marcamos de um dia aí discutir em cima desse bendito dique. Mas enfim, onde você tem o tonalito cabaçal, você sempre tem muito xenólito. Essas rochas foram datadas pela professora Gabriele em 2000 e... não tem aqui, ó, falhou. Mas durante esse evento aí, né, que foi o simpósio de 45 anos de geocronologia no Brasil, né, ela apresentou a idade dessas rochas, do tonalito cabaçal. Ela obteve uma idade de 1708, mais ou menos 49. Em termos de estrutural, né, é complicado. Então a gente reconhece 3 ou mais fases, né, nas rochas desse embasamento, né. Reconhecemos uma foliação antiga, né, como essa identificada aí como S1C, né, que é isso aqui que está com branco, né. Seria, ao nosso ver, a foliação mais antiga na região, né. Essa foliação, né, a gente acredita que seja do Paleoproterozoico, e essa que está colocada aqui como S2C seria uma deformação associada ao evento Mesoproterozoico. Aqui novamente, né, S1, S2. Só que tem complicações, eu não gostaria de me alongar muito, né, mas
alguns lugares a gente encontra situação desse tipo, né? A gente tem aqui a S1, né, junto com a S0. Aqui, ó, a gente tem uma charneirinha de uma dobra, e nela a gente tem essa foliação S1 dobrada. Prova que a gente tem mais uma fase associada a essas hoxas, né? Então, antes de a gente ter um S1, né, a gente já tinha outra foliação. Por isso que eu não gosto de usar S1, viu, criançada? Enfim, é uma coisa que a gente pode discutir, fazer uma discussão, né? Fica aí a critério da comissão, né? Da comissão organizadora. Já estou vendo que meu tempo está aqui estourado. Mas, enfim, nas hoxas do embasamento, a gente tem uma deformação complexa, seguramente com mais de 2 fases de deformação. Nas hoxas do embasamento dos orógenos, né, tanto Santa Helena quanto Cachoeirinha, a gente tem uma coisa um pouco mais simples, né, mas tem suas complicações legais. Né? Pô, isso. Aqui uma foto bem simples, de uma foliação bem simples, e aqui onde não tem nada. Então, esse daqui ainda a gente está trabalhando nos nossos próprios modelos, mas a gente pensa que o modelo proposto pelo professor Amarildo, lá na sua dissertação, na sua tese de doutorado, ainda é muito realístico, né? Retrata muito bem o que a gente está vendo. Nele a gente tem uma subducção de crosta oceânica, né, originando arcos magmáticos, né. Essa crosta oceânica seria representada pelo que é o grupo Alto Jauru, né, as várias rochas ali presentes. Nessa crosta oceânica você tem intrusões de rochas máficas e ultramáficas, né, e a fusão dessas rochas, né, estaria originando os ortognáceos, né, tanto principalmente esses que a gente está chamando de complexo metamórfico Alto Guaporé. Então, esse processo, esse evento, ele denomina de orogenia Santa Fé, né? E teria esse lapso de tempo aqui, entre 1,79 e 1,75 giga-ano. Aí, né, posteriormente, ele interpreta, né, que você teria um segundo estágio de acreção, né, que seria relacionada à orogenia Cachoeirinha, né, que seria de idade de 1590 a 1560 giga-anos. E, no segundo estágio, você continuaria nesse processo de acreção, né, e colocaria as rochas mais novas da orogenia Cachoeirinha. Aqui ele coloca que no primeiro momento seria formada as rochas da suíte intrusiva Santa Cruz, e no segundo do Alvorada, né? A suíte intrusiva Alvorada. Agora a gente já está repensando isso, né, porque o lapso de tempo, as idades são muito pequenas, o lapso de tempo entre a suíte intrusiva Santa Cruz e Alvorada. Bem, dado o tempo aí, né, eu vou fazer os meus agradecimentos, né, agradeço ao FMT, né, que é a minha casa, que ao longo desses quase 20 anos me abrigou, né, a FAGEL, né, que foi conseguida dentro de muita briga, muita luta, né, dos vários professores aí da nossa faculdade, né, a maior parte dos quais hoje é aposentado, temos uma geração nova aí, né. O programa de pós-graduação em Geociências, que com certeza contribuiu muito para o conhecimento geológico dessa região do sudeste do Crato Amazônico, a FAPEMAT pela contribuição financeira, a CAPES, principalmente pelas bolsas de mestrado dado aos vários pesquisadores que estudaram a região, a CNPq, né, que também por conta das bolsas de iniciação científica, né, dados aos alunos também que colaboraram lá com a gente, a CPRM, por ter entrado com recursos para o mapeamento lá das folhas Jauru e Rio Branco, ao Guaporé, né, viu, pessoal do Guaporé, eu pesquei aqui uma imagem retrô do símbolo do Guaporé,
lá da década passada, na época que a gente começou a se reunir, né? O Guaporé teve origem em 2009, né? Fruto da convergência de vários professores, né? Também gostaria de agradecer a algumas pessoas, né? Gostaria de agradecer ao professor João, né? Por ter me estimulado, sempre presente, né? Ter me apresentado aí ao sudoeste do Crato Amazônico, né? O professor Amarildo também, né? Que é outro que me estimulou, sempre teve junto, né? Para a gente continuar a estudar essa região aí do sudoeste do Crato Amazônico. Também aos vários alunos, né? Mestrado, de PIBIC, de TCC, né? Que contribuíram com a gente, né? Tem a Roane, tem a Mara, tem a Rosana, tem quem mais aqui, meu Deus? Muita gente, afinal já são mais de 10 turmas que a gente orientou, que levou para essa região belíssima. E não poderia deixar de ser agradecer essa pessoa aí que está sempre junto, né? Obrigado, né, Cláudio? Valeu, gente, obrigado. Muito obrigado, professor Carlos, pela palestra. Excelente, fotos de campo maravilhosas, uma série de estruturas que são sensacionais. Essa região é muito linda geologicamente. E nós temos uma série de perguntas aqui. Eu não sei se as meninas do Semateste querem encaminhar essas perguntas. Como é que a gente vai fazer? Vika e Larissa. Eu acho que seria bom elas lerem as perguntas. Na medida do possível, eu respondo. Excelente. Uma das meninas? Ótimo. Então, por favor, Larissa. Tá bom. Professor, o Luciano Basílio perguntou: bom dia, professor. Muitos autores, no decorrer da evolução do conhecimento geológico na região do terreno Jauru, sugerem uma evolução similar a terrenos granito-granistones ou até mesmo um grindstone belt. Meu Deus. Hoje, essa comparação pode ainda ser considerada ou já não cabe mais essa similaridade? É uma boa pergunta. Eu sempre faço ela para o Chico, né? Professor Chico Pinho. E a gente tem hoje que tem muitos pontos contras e muitos pontos favoráveis a isso, né? Mas hoje a gente acredita que um greenstone belt no estilo daqueles que existem aqui no Brasil e em outras localidades no mundo não. É uma sequência vulcano-sedimentar pura e simples. Então, logicamente, a gente precisa estudar um pouco mais, né, para tentar caracterizar isso. Uma das grandes problemas que a gente levantou, que seria uma característica muito peculiar dos greenstones, né, é a presença de rochas vulcânicas ultramáficas, né, e a gente não tem rocha vulcânica ultramáfica, a gente não tem os cromatitos. Então, isso é um ponto que, ao meu ver, depõe muito fortemente contra o fato de ser um terreno granito greenstone. Tem aqui. Nem vi. Eles estão transmitindo aqui. Na apresentação? Certo. Pois não. A próxima pergunta. Ei, pode falar, professor. Não, pode falar. Vocês que estão controlando aí a lista. O Newton, ele perguntou: datou efetivamente enclave ou ao menos outros enclaves de mesmo contexto? A gente não datou os enclaves, Newton. Devo entender que é o Tchum-Tchum, né? A gente não datou os enclaves. A gente datou rochas similares aos enclaves, né? Quer dizer,
A gente não, né? É aqueles autores que eu citei, né? Capitaneados pelo professor Teixeira. Ele datou rochas muito próximos àquele afloramento, né? Ele datou gabros, né? Associados à suíte Figueira Branca, né? E nós, da nossa parte, datamos o gneiss, né? E daí a gente chegou à conclusão que pode ter mais de uma geração de intrusivas máficas e ultramáficas, né? Assim, em campo, né? O que eu tenho discutido com o João e com o Amarildo, né, que andam lá há algum tempo, né? Que a gente tem uma diferença fundamental para as rochas da Fazenda Figueira Branca, para as demais rochas, para as demais intrusivas máficas ultramáficas, que é a deformação. Na região da Fazenda Figueira Branca, as máficas ultramáficas têm uma deformação muito fraca, restrita à borda do corpo, ao passo que essas que a gente encontra em outras regiões, como por exemplo em Reserva do Cabaçal, são muito deformadas, algumas das quais apresentam mais de uma fase de deformação. Então a gente entende que essas rochas podem ser mais antigas. E, lógico, a gente carece, né? E isso é uma das coisas que vai nos ocupar nos próximos anos, né? A gente tem que conseguir recursos, né, para comprar equipamento que a gente possa fazer datação. Porque enquanto a gente não tiver um equipamento que seja seguro, que a gente tenha um grande volume de dados, a gente não vai conseguir desvendar essa história do sudoeste do Crato Amazônico, que ao meu ver e ao ver de muita gente, é uma história muito complexa. Com as poucas datações que a gente tem hoje, a gente não consegue montar uma história segura. Próximo. A idade dos silonitos seguramente é mais nova do que 1.4. A gente fazendo uma comparação das que a gente conhece, como por exemplo a mais famosa de todas, que é a zona de cisalhamento em Havaí, no Cialva, a gente vai ter uma idade de 0,9 giga-anos, aproximadamente. Então, esses silonitos são... acho que é legal, depois eu vou divulgar aí o trabalho da Daniela Silva, né? São zonas de cisalhamento normais, né? Que os meus alunos de geologia estrutural visitam esse afloramento, nessa zona de cisalhamento, né? Elas representariam o estágio final da deformação nas rochas do embasamento, né? Depois delas, praticamente nada aconteceu, né? E elas, ao meu ver, né, e ao ver do trabalho da DNL, estariam relacionadas à abertura dos rifts que propiciaram a deposição das rochas do grupo HPI. Então, diria que 0,9 a 1,0 giga-anos seria a idade dessas rochas. Próximo. Ai, tô com medo. Oi, desculpa, estava com o microfone desligado. Com relação à suíte Santa Helena, tem essa variação textural de rochas pouco deformadas e rochas extremamente deformadas, como porfiroclastos de feldspato, né? A minha pergunta é se essa deformação ela é sim intrusão, ou se é algum evento metamórfico posterior, ou se essa deformação poderia estar refletindo o posicionamento desse corpo ígneo dentro da câmara magmática, né? Se essa deformação é uma questão de núcleo para a borda, ou se é uma questão de um evento posterior. Principalmente posterior, Lucas, mas tem algumas pessoas relatam que tem estruturas sim magmáticas, principalmente dentro do corpo, nas partes finais internas dele. Ele tem um padrão deformacional bem complexo, né? Deixa eu ver se eu acho um mapa dele aqui. Tá cheio. Porque a gente levou os alunos em alguns afloramentos lá, Carlos,
E uma série de lugares a gente vê zonas de cisalhamento simagmáticas, né? Onde a foliação do próprio magma ela se deforma. E seriam associadas a provavelmente algum sismo dentro da câmara, né? Então é só uma questão de... são vários eventos e como eles estão contextualizados. Aqui, ó, Lucas, esse daqui é o Santa Helena, né? Esse grande corpo aqui, né? Aí aqui, ó, dentro dele a gente costuma pegar uma foliação aqui, leste-oeste. Aí à medida que a gente vai aproximando da borda, a gente começa a ter ondulações e nas bordas do corpo ele tem uma foliação noroeste muito bem marcada, né? Nessa região aqui, ó, que a gente leva os alunos também, a norte de Jauru, aqui ele tem o efeito dessa zona de cisalhamento normal, que é a zona de cisalhamento em Diavaí-Lucialvo. Então, a gente tem uma foliação interna, que poderia, acho que é bom a gente discutir, mas poderia representar uma deformação, sim, magmática, né? E nas bordas, principalmente nas bordas, a gente tem uma foliação que é claramente tectônica. E nessa região aqui, que eu mostrei aquela foto, né? Aquela foto bonita, amo aquela foto. Essa aqui, né? Ele está associado a deformação da zona de cisalhamento em Diavaí-Lucialvo. A deformação dessas rochas. Perfeito. Muito obrigado. Vamos lá, gente. Oi, Rony, saudade, você viu? Rony, tem muitas falhas de empurrão. A gente está finalizando o trabalho de conclusão de curso, né, com os meus queridos Fernando e Yuri, né, lá na região de reserva do Cabaçal. Lá a gente reconhece uma série de estruturas, uma série de descontinuidades, de zona de cisalhamento, não de baixo ângulo, como a gente esperava ver, mas são zonas de cisalhamento de caráter reverso, certo? E elas estão associadas a esse evento, né, que é uma coisa que eu não discuti, para eu não me confundir, para não confundir a minha plateia, né, mas a gente tem uma evolução, né, esses primeiros arcos magmáticos que foram acrescidos lá no Paleoproterozoicos, eles não foram acrescidos nesse trend noroeste, eles foram acrescidos no sentido leste-oeste. Então, esses empurrões a qual eu estou me referindo teriam essa orientação, seriam zonas de cisalhamento com direção leste-oeste, que refletiria um encurtamento norte-sul. Algo que é refletido nesses grandes corpos também, no Santa Helena, no Água Clara, e em alguns dos corpos maiores do suíte intrusiva Pindaituba. E isso é uma coisa que a gente está testando aí com o João Paulo, né? Qual o efeito dessas descontinuidades, dessas zonas de cisalhamento no controle das mineralizações de ouro lá na região de reserva do Cabaçal, né? Aparentemente, essas zonas de cisalhamento antigas, quando em contato, quando obliterada por estruturas mais novas, noroeste, são o ouro-chute, né? São os locais no qual você tem as mineralizações de maior teor. Mas é algo que o João Paulo vai nos dizer nos próximos anos. Não é, João Paulo? Próximo, por favor. Professor, a ICITEL 022 perguntou por que foi denominado de orógenos acrecionários ao invés de arcos? Acho que é bom a nossa amiga, o nosso amigo, dar uma lida nesse trabalho de Bittencourt 2010, lá que surgiu essa hipótese de arco acrecionário, né, de orógeno acrecionário, né. Mas a ideia é que, para você chamar de orógeno, você tivesse que ter toda a associação, né, de orógeno, né?
teria que ter a sequência sedimentar, o pedaço do assoalho oceânico, as intrusivas máficas e o arco magmático, né? Mas o que a gente vê é que só tem arco magmático, né? Como, por exemplo, Santa Helena, você tem basicamente as suítes graníticas, né? Você não tem um aporte sedimentar, você não tem os outros elementos que comporiam um orógeno, né? Então, por isso, até que na minha apresentação eu coloco aí, entre aspas, né? Orógeno, Santa Helena, orógeno, Cachoeirinha. Então, a ideia não é minha. O Wendel perguntou, ele falou, ótima apresentação, professor Carlos, parabéns. Muito legal a região. O que você acha desses modelos de reconstrução com o cráton amazônico, tipo o samba do Johnson, em relação a esses terrenos apresentados? Então, há muito tempo atrás, o professor Sadovski propôs que essa parte aqui, no sudoeste do cráton amazônico, estivesse diretamente ligadas ao que você tem lá no cinturão Greenville, né? Mas eu tenho as minhas ressalvas, eu ainda não tenho uma ideia formada ainda. Teria que estudar um pouco mais para poder responder com propriedade. Então, desculpa, depois a gente pode discutir isso. E a última pergunta da professora Mara, ela perguntou, comatitítulos temos? Não temos comatitítulos. Ainda bem, Mara. Senão a gente não ia conseguir estudar isso de tanta gente querendo pesquisar, tanta gente querendo explorar essa região. Mas não temos comatítulos. Se tivéssemos aí, sim, faria sentido a gente chamar isso de Greenstone Belt, né? A exemplo do que foi proposto lá atrás, né, pelo pessoal da mineração santelina, né, que tinham colocado como um Greenstone Belt arqueano, né? E, enfim, eu acho que é uma coisa que, por hora, a gente não encontrou, não. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, pessoal? Acabou? Não, acabou, professor. Então, eu gostaria de, em nome da comissão do Corngel, agradecer a participação do Carlos. Foi excelente a palestra, excelente a discussão. Eu acho que para um primeiro encontro a gente está muito feliz com o resultado. Foram mais de 60 pessoas passando pela nossa live no Twitch. Um pouquinho menos que o Gustavo Lima, professor, mas para começar tá bom. E a discussão foi muito boa e eu acho que a gente pode começar a evoluir a partir disso e trazer cada vez mais alunos, e te agradeço muito, Carlos, de verdade. Ok, agradeço, Lucas. Realmente, assim, a despeito do que eu falei, né, é muito prazeroso estar aqui falando para uma plateia, né, nesse momento que a gente está aqui em quarentena, né, cada um isolado no seu quadrado, né, mas, acima de tudo, é manter essa comunicação com os nossos estudantes, né, sejam aqui da graduação da Geologia, seja da graduação de outros lugares, né. É importante a gente estar conversando, né, estar discutindo e estar aprendendo, né. Toda vez que você vai fazer uma apresentação desse tipo, você acaba por aprender um pouquinho mais, né. Aí, realmente, agradeço a comissão organizadora e ponho à disposição aí para qualquer eventual discussão que a gente poder ter depois disso. Ok? Perfeito, muito obrigado. Então, liberamos o Carlos. E só alguns recados finais para a gente finalizar esse primeiro encontro. Lembrando que o processo de inscrição para o PET de Geologia está aberto. As meninas deixaram o link na descrição, mas acredito que todos vocês consigam achar esse processo com uma certa facilidade. A apresentação fica salva por 14 dias na plataforma do Twitch, na página do Semateg. E, bom, eu queria agradecer a presença de todos e nos encontramos na próxima quarta-feira com a palestra do professor Maurício sobre a introdução à geologia, o planeta como um sistema integrado. Eu acho que para quem está no início do curso é interessante porque é uma primeira apresentação ao contexto geológico, né?
como a gente enxerga o planeta de uma forma diferente. E para todos que estão no meio, para o fim do curso, é sempre bom uma revisão de conceitos básicos e discutir geologia é sempre muito prazeroso, né? Independente de qual estágio a gente esteja. Então, eu convido a todos a participarem na próxima quarta-feira. A gente vai estar veiculando esse convite oficial logo mais, no final de semana, no início da próxima semana. E na sexta-feira nós vamos ter a oficina de caderneta de campo. Eu acho que era isso, então eu agradeço a presença de todos e me despeço agora. Uma boa sexta-feira para todos e um bom final de semana. Tchau, tchau.